Gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade hoje ao segundo dia do seminário sobre a mesa de hoje, o Mecarontum, né, como a gente tinha apresentado logo no inicinho, são as imagens de arquivo, material antigo, produzido ali desde a década de 80, pelos Bebê-Goffredo e Caiapó, os primeiros cineastas, e também como que essas imagens são apropriadas hoje no presente, né, pelo coletivo Vetúria. Quem vai mediar a mesa é o Rubem Cacheta, antropólogo, professor da UFMG, um dos fundadores do Fórum DOC BH, e também a Renata Otto, também antropóloga, que está aqui já na mesa com a gente. Então, pode começar. De novo, o seminário vai até sexta-feira, né? Então está todo mundo convidado a continuar, assistir as sessões, é fundamental, assim, porque os filmes que a gente tem exibido no dia anterior são justamente os filmes e os materiais que a gente discute na mesa seguinte. Hoje tem uma sessão às 19 horas, não, 17, desculpa, às 17 horas, que é o programa do Mecaron, do Svetório, que são as festas que vão estar sendo apresentadas hoje nessa sessão, tá bom? Bom seminário para todos e todas. Fechando o seminário. E a abertura Tá. Não sei se você queria traduzir, a gente pode começar sim, a puxar a conversa. Ele ia abrir, ia fazer uma abertura. Tá. Vai lá. Vou só fazer uma dança aqui para abertura, tá? Que chama Tangkok, né? Muito obrigado por aqui, o pessoal que está aqui, Caiapó, todo mundo, por essa apresentação, pelos filmes. Eu vou dar só um pontapé inicial, depois se Tata quiser seguir. E também acho que a gente pode fazer, como ontem, uma coisa mais dialógica, para ouvir todo mundo, né? E ter um tempo para o público colocar questões e comentários. O que eu queria falar um pouquinho, para dar o início desse pontapé, é um comentário assim. Quando eu cheguei aqui no Fórum DOC ontem, perguntei à Ana, que tinha acabado de chegar, se ela tinha se preparado para poder fazer a mediação. E a primeira coisa que ela me falou foi assim: sim, eu preparei um pouco, li o texto que você e Tata escreveram, e tem alguns erros lá já, né? Uns erros de data, sobretudo, que ela me falou, que quando
começa o coletivo Vettori, né? Qual a data? Porque a gente colocou lá em 2014, a gente trouxe essa informação do site do Floresta Protegida, que está lá, que diz que o coletivo foi criado em 2014. E a Ana me disse, não, foi em 2016. Mas quando a gente pensa no passado dessas coisas, é sempre difícil a gente estabelecer o início, né, de um movimento, no caso aqui de um coletivo de cinema. Quando ele realmente começou e quais são os precursores, né? Quem deu o pontapé inicial de levar o vídeo para os Kayapó? A gente sempre lembra, né, como uma pessoa muito conhecida, que é o Mokuka, né? Todo mundo fala dele, vó dela, né? E ontem vocês falaram que ela quer seguir, né, a tradição do avô dela. E isso foi nesses anos 80, né? Essas datas são muito importantes nesses filmes de arquivos que a gente viu aqui. 88 foi o ano da Constituição do Brasil e 89 essa mobilização contra a construção de Belo Monte, né? E são esses filmes assim muito bonitos que a gente vê aqui, esses registros, e de tal forma que eu imagino que é difícil conhecer a história do Brasil sem conhecer, né, essa história aí da construção do Belo Monte, das atrocidades, mas sem conhecer também a própria voz que surgiu dos Kayapós e outros povos indígenas contra a construção de Belo Monte, né, avisando, olha, isso vai ser um desastre. E de fato, né, Belo Monte foi feito, apesar dos apelos dos indígenas, e hoje está cada vez mais sendo confirmada essa ideia de que aquela construção daquela barragem está sendo um desastre de todo ponto de vista ambiental, econômico, etc., sobretudo com os rios secando, né? Não tem mais água para poder movimentar todas aquelas turbinas de Belo Monte. Mas o que eu queria dizer, voltando nesses arquivos, que são arquivos imprescindíveis para a gente compreender a história do Brasil e compreender a luta e a resistência dos povos Kayapó, sobretudo contra, né, esse projeto desenvolvimentista que começa na ditadura militar e prossegue até aí nos anos, até hoje, para falar a verdade, né? Enfim, o pontapé inicial, então, quem de fato são os precursores quando o Pati monta esse filme, acho que foi você, não sei se tem mais gente, né, resgatando essas imagens da década de 80, dá para pensar, e olhando essas imagens, que já tinham muitos Kayapós filmando, não era só o Mokuka, né, tinham vários filmando ao mesmo tempo ali, a gente via com aquela câmera VHS longa, né. É isso, que vocês pudessem ver o pontapé inicial, falasse um pouco do início dessa história, e do que é para vocês remontar essa história através do cinema, né? De certa forma, a gente sabe, só concluindo mesmo, que o Vídeo nas Aldeias começa por volta de 86, 88, mas parece que o Mokuka vai para São Paulo, hoje não passou isso. Antes do Vídeo das Aldeias ter se formado, na verdade, era o CTI. E quando a gente lê a história, essa história está muito mal contada também, a gente não sabe muito bem. Fala assim, os antropólogos levaram os Kayapó para São Paulo, mas que antropólogos são esses? Você não acha essas informações. Mas e quais, além do Mokuka, quais outros estão na origem dessa história do cinema Kayapó? Eu vou só resumir a sua fala para Rosa. Now, target seminar yang kerja ngayal kam. Hari kute onta ta no programação no ITIP que kam. IP mau plan ontem no kam gua banho me kute tibe tu le meni kam. Te balik kam do 2014 kam kute abinin. Ni kam lo balik kuni ITIP kayo kam ite anak dia ni kamar anak kita, 2016 kena
Curitiba itu adalah mau play bukan anak. Ni kamu lebih tadi mau play mau teh lebih teh kuning kau kan. Tadi kamu play dikit play. Lalu pun ni kam mana mereka orang tu mana gua baru kia. Gaya gua yang mana sih kam dipe. Sampai. Ni kam boleh ni kali mana mereka orang tu mana IP nya kam boleh kali kedamar. Boleh kali ya IP jadi kamama. Dan memang pengen mungkin kali Mario. Ite pun mau kabin mekute mali, mekuni mekute mali. Te mekon kaja kube te famoso por kan mekuni te mali. Ni kami yang kam labe mekan openya kam di me omun me be do ni kami. Ni kamari mama be me ngoro tredi. Kalau pei como nós já nem tinha beti kamami ni kam. Entane ang babati kam. Ia mau kabin mekuni te mali ni kam. Mungkin only ada ni kalau punya buat kan kalau kerja aja. Kamu harus pergi mengambil kamu. Te, inge jamja kamu ni kuda lagi ya. Hotel ni ada te kamu biar nolai kuda ni makna kan jo yang jo kuki ya nama. Agi abang gua kuki ya. Acho só agregando, porque quando fizemos sua pesquisa para uma exposição, fomos atrás dessa história justamente de histórico dos primeiros cineastas Mebelo Cré. Aí tem uma antropóloga que vive em Rio de Janeiro, que chama Mônica Frota. E ela parece que foi, de fato, deu o primeiro curso, junto com outra pessoa que atualmente trabalha na Rede Globo. Eu esqueci o nome dele. E foi de fato na aldeia, na região de Raoni, na aldeia Meturtira, e o Kiembeti, podemos dizer de fato que foi o primeiro formado. Então acho que até pouco antes que Mokuká. De fato, aí ele fala, eu fui o primeiro, eu acho que foi mesmo. Aí depois tem depois tem essa figura, né, o Terence Turner, aí final dos anos 80, foi um cara super presente nos Kayapó, levou câmeras, fez formações, alguma foi junto com o Van Sancarelli. Até hoje, se tu pergunta para Mokuká, ele fala, quem me deu a primeira câmera foi Van Sancarelli. Ele fala, Vincent. Ele disse que foi Vincent Carelli que deu a primeira câmera. E a Mônica Frota nós conhecia, ela tem um acervo muito interessante, tanto de foto como de vídeo, e ela montou um filme, que tem um branco na minha cabeça agora sobre o título do filme, que ela tinha abandonado lá, estava ali sem ninguém assistir, tem uma versão beta, então boa qualidade. E ela disponibilizou para os meninos para poder utilizar para poder realizar a exposição que foi feita em Niterói. E aí sim, realmente foi muito desse material, o Amame Caron, e desse filme, que depois vou lembrar o título, que tem essas imagens dos próprios Mebelo Cré assistindo a televisão, tem as imagens de Kiembeti usando a câmera. Tem esse depoimento do Megarão, o pai do Maxi, que é uma pena porque acho que é um pouco, só a frase dele no final, um pouco daria para ser um resumo, né, de tudo que é o significado, o entendimento, né, do povo Mebelo Cré sobre o uso do Megarão, da imagem como ferramenta de luta, né. Então só para ajudar a reconstruir esse histórico. Acho que antigamente tem essas três figuras naquela época. A Mônica Frota, com essa outra figura que hoje trabalha na Rede Globo, não lembro como se chama. Depois Vincent Carelli com Vida nas Aldeias e Terence Turner, que realmente ele foi, pelo que eu entendi, mais na região de Gorotire, né? E que aparece com o BI. E tem uma figura de uma cineasta mulher, na primeira cineasta mulher, que depois que acho que ela não conseguiu atuar muito também,
a resistência da sociedade Mbelocré naquela época foi mais forte, né? Relacionada a ter da possibilidade de uma mulher ser cineasta. Isso é interessante também com a ponte de hoje, né? De várias mulheres que estão de fato assumindo e indo encontrar um monte de obstáculos, né? Dentro da sociedade Mbelocré, né? Tem alguns que não vê bem uma mulher estar com uma câmera na mão, viajando sozinha, etc. E elas estão nesse movimento muito forte. Hoje em dia, o coletivo Leitura tem atuantes, umas 7, 8 mulheres. E até agora o coletivo criou seu próprio CNPJ, virou uma associação. E a diretoria são 5 pessoas, das quais 3 são mulheres. E a Iria Prangretia, que é a representante legal do coletivo. Então, eu acho que um pouco, para chegar ao dia de hoje, só resumo a história. Mas sobre a percepção dos meninos montando essas imagens, acho que seria interessante vocês contar um pouco. E elas também. Brasília mandou me cortar me calo jor me calo capa me calo jor kami ukriar ali sapada ma ulapno ali mana Rio de Janeiro campaign yang kaji ba ali ulapno kamar tam ya me ali ni ramai kru kita ali ni dia kuat bali kam kaji aben mali na ben man iu kriar me kalo kabin ma ben Này một lại cam bên ngài này mới ra ngoài mình bên nhau này, hal mà bên này cam ia mình cam yang kuning bên ia mình tàu mui, hal jape pun mui, hal jape yang pun mui này apia này hal kot kangoi yang kajiba, hal jape này cam hal jape yang cam yang mau mubali yang cam itu ye jape Ben kaji ite ni urete ya kam ie baju mui menga e mui ali jape pu mui ya kaji barite. Ela falou, boa tarde para todo mundo, né? Obrigado por eu estar aqui presente, né? Vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Que a gente fez o filminho antigo, né? Lá na Sapata Viadeira. Aí eu viajei também para Brasília, né? Para acompanhar as mulheres, na Massa das Mulheres. E lá a gente se reuniu, né? Dentro da Sapata e conversamos sobre o filme. Que filme é importante, a gente pode mostrar para o Cupem, que é homem branco, né? Para respeitar e assistir nós, né? Que isso não existe ainda. Então, né, não é fácil não, é difícil colocar e fazer a edição dos filmes, né? Escolher o filme, né? Então, tá aqui já o filme, né? Que vocês estão vendo, para ver que nós, no que existem, para respeitar, né? E ver a nossa luta também, não para não, tá seguindo, né? Então, assim que a gente fez o filme, né, que já foi feito, né, então a gente só correu e fazer, né? Para mim, não entendi o que foi a questão do Google sobre montagem, não. Não entendi o que ele falou. Foi? Não foi uma questão, foi eles falaram da experiência de montagem dessas cenas que já foram feitas anteriormente. Só para falar, não foi uma questão. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui compartilhando aqui, a gente poder compartilhar isso com vocês. E a experiência que eu tive com o material, né? Esse material que os meninos montou, a minha sensação foi muito de responsabilidade, né? De muita responsabilidade.
porque poder assistir esse grande ato que o meu povo fez após a Constituição, e na época eles também se juntaram para poder construir a Constituição, construir os direitos indígenas. Logo após veio essa ação que eles fizeram, que eles conseguiram barrar a Cararaú. E é isso, eu tive um sentimento muito forte, um peso de responsabilidade de poder dar continuidade nesse legado, tanto no legado dos meus tios, dos meus avós, né, que conseguiram, que foram os primeiros cineastas, né, que foram os primeiros que tiveram contato primeiro com a câmera. E eu fiquei com esse sentimento, sabe? Com esse sentimento de uma responsabilidade, né? Que agora nós somos os protagonistas disso, né? Nós que estamos junto com as nossas lideranças, ocupando os espaços também de decisão nessas tomadas de políticas públicas. Além da gente construir os nossos desejos de mostrar filmes, né? Também gravar nossas festas, as nossas tradições. Então nós aqui temos isso, né? Ontem a gente falou que nós estamos ocupando esse espaço, que nós somos os guardiões, né? Nós estamos sendo os guardiões da memória, da cultura hoje, de uma forma contemporânea, porque hoje, no século XXI, 2024, a gente tem acesso a isso, né? Se a gente tem acesso a isso, a gente está usando de uma forma para poder dar continuidade na nossa existência, mostrando que a gente tem ainda a nossa cultura, né? Então, a partir desse contato que a gente teve, me veio... E a gente até construiu uma linha do tempo, né? Na verdade, nessa exposição a gente construiu uma linha do tempo, contando essas histórias do Bebelocré, e o tempo todo tem essas figuras, né? Do Mecaron Pojoy, dos cineastas, dos comunicadores. Então eu, Matsi, tive esse sentimento, e é por isso que cada vez mais eu quero, né, mostrar, tanto produzir material para fora, quanto produzir para dentro, sabe? Para garantir que as próximas gerações ela tenham que a gente continue com esse pensamento nosso bebelocré ancestral, sabe? De dar continuidade na nossa luta, de dar continuidade na nossa cultura, sempre caminhando, né, com se envolvendo, né, nesse tempo que cada vez vem mudando, só que a gente se adaptando e sempre levando a nossa essência, sabe? Então, é isso. O primeiro contato que eu tive, ele traz tudo isso que eu estou te contando agora, que eu estou contando para vocês. E o pai teve esse, acho que pode contar mais como foi lidar com a montagem, né? Porque ele montou, ele teve o contato com essas imagens. Nós vimos, ajudamos e trouxemos, né? Ele quer Edição. Exato. Então, eu vou contar também. Quando eu vi esse filme muito antigo, né? Quando eu era criança, eu ouvi falar sobre Cararaú, né? E sempre eu corria atrás para ver filme, né? Mas quando eu vi, pensei muitas coisas, né? A edição que eu fiz agora, né? Para a exposição que teve em Niterói lá, eu fiz uma edição já pensando, como o Márcio falou, para duas pessoas, né? Que para fora eu tenho que mostrar isso e mostrar também lá dentro como foi o luto antigamente, né? Então, para aquele pessoa que não sabe, né? Que ano que foi esse luta em Altamira, né? E eu peguei só a parte
que é boa para entender, né? E que aquela pessoa não sabe, né? Para entender o que vai falar no filme, né? Então, isso é a minha experiência que eu fiz sozinho na edição, né? Para, assim, mostrar também aqui como está saindo agora no festival, né? Então, isso é minha experiência e aprender também, né? E fala também sobre o cineasta, o primeiro cineasta que falou que só tinha mocucá, né? E você está vendo no vídeo, então eu acho que antigamente só tinha 3 aldeias, eu acho. Tinha 3 aldeias, um em Mato Grosso, 2 em Caiapó, que é a Ucla e Mocucá, e Compadre Coveí, Nova Gorote, e uma mulher, né? Então, acho que são 4. Isso. Você entendeu? Gamares? Gamar, você entendeu? Gamares. Qual congresso? Isso ela fala. Một cái mây Kan bà Ari jape tami ben Dari obon ai uke bagi Amane kan Ibene mau katap joy Kam Amre bene Ininget Iku kam Kobe mekalo puru Tuk Kam Me Amre be ara pe kam Bila mekalo ngit Ani ben kami yo moine ani kukraja pomoy akan bakam yakam ada amirine al kudra ijape kamu aja kami jame ijape itu kan. Boa tarde a todo mundo, né? Que está aqui. Eu sou a neta do Mocucá, né? Que é primeiro cineasta indígena, Mbengoclé. E ele fez muito filme, né? E eu nasci, cresci agora, e depois eu vi o trabalho dele e eu gostei. Agora eu vou seguir, né? O trabalho dele, fazendo filme, né? Mostrando. Para isso que eu tenho interesse em ser cineasta. Nama net kam Niget ima Obeya kalo Ima are Wai di me kalo Pomo yane Ada mima kube Bakam are Amima are Badu kudra Oi jape tanya Ima king kam are Mane Bana Obe Pomo ni king. Aí ele me mostrou o trabalho dele, que esse filme, né? Que vocês acabou de assistir agora. Aí eu gostei, né? Aí, então, queria fazer a mesma coisa que ele já faz, né? Então, eu estou aqui já, seguindo já o trabalho dele. Só isso. Obrigado. Ontem a gente pôde ver, né, os filmes inteiros e a gente viu muitas imagens que você montou, né, Tati? Quase todas. Foram o filme da Twi e esse da barragem. Foi você que montou? Sim, da barragem. Pois é. E eu achei, assim, cada vez que eu vejo, né, aqui na tela é melhor de ver. Então eu achei que a montagem foi muito bonita, assim, foi muito bem feita, foi muito... Dá pra gente ver realmente o que aconteceu, né? Porque aquelas imagens são muito preciosas, né? A gente conhece muito a imagem da Tuíra, que por foto ficou muito famosa, mas a gente também não sabia da existência, né, desse material de registro que foi feito pelos próprios parentes, né, do Mbengoclé. E a gente ficou muito maravilhado com isso, porque realmente é uma coisa muito importante para a história dos povos indígenas e também para a história do Brasil oficial, né? Porque é uma coisa muito significativa, simbólica de como foi a democracia, de como foi
a obstrução da construção da barragem, de como agora a gente não conseguiu, mas também isso, né? Como que as imagens feitas pelos Mebengocré estavam lá na frente, eles já eram cineastas no final da década de 80, continuaram na década de 90, mas essas imagens, como eu estava falando com a Simone ontem, a gente não sabia delas, a gente não sabia que elas estavam. Imagino que para vocês também tenha sido essa surpresa, né? E até meio difícil de entender como que foi, e até garimpar essas imagens, onde garimpar é feio também, né? Pulverizar, garimpar, essas palavras a gente não pode falar, mas pesquisar, procurar por elas profundamente, saber onde elas estavam, então isso é um trabalho muito incrível, né? Mas o que eu queria falar mais ainda, assim, é de certa forma que os primeiros Mebengocré que fizeram esse trabalho, fizeram e, assim, absurdamente para nós, essas imagens não se transformaram em filmes, né? Por isso que a gente ainda não conhece. E vocês também não conheciam. Mas, de alguma forma, o que aconteceu foi que vocês retomaram essa história, de novo, esse protagonismo na frente, sem saber que os seus parentes, seus avós, tinham feito isso. E se não fosse vocês saberem, fazerem esse movimento de construir o coletivo, ninguém saberia dessas imagens, né? Ninguém acordaria elas e faria elas viver de novo e aparecer e ser construída agora como vocês estão fazendo. Então, assim, eu acho muito incrível que vocês tenham feito isso e que realmente o que os velhos estavam falando, né? Isso é para os meus netos, é para os meus sobrinhos, para os meus filhos, aconteceu de fato, né? Então, duas gerações de cineastas, 3, 4, 5, não sei quantas que a gente conta de lá até aqui, né? Que estão fazendo esse trabalho de Megaron. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, se vocês tinham ideia, pelo menos, de que havia seus parentes feito essas imagens. É mais ou menos o que o Rubinho tinha falado, né? O espanto de ver essas imagens e ver que vocês estavam fazendo o mesmo trabalho. Não, eu só para não é com a filha de então não é mas ela deve imagine ela deve imagine do bom muito aqui aí muito me quero me quero ela é mais que com leitura me quero ela e bem completo que ela deve imagine vào e aqui é né que mas yang này ta là kia mà mấy cái mấy cái trung pu mấy cái mấy cái mà đi belajar kita ada ni buat bangkam ada mari wala mấy cái kabar bahas cái mấy kerja mấy cái kabar mari mấy tolak mấy cái kabar mấy cái mấy cái kabar kamana aku tui ai kami ni mấy kudin mấy kutomo yang kam BKK me kudin me te amo me Mebengocré tá lu jamani me kawan ni pe me kam krena ne hamne bene kupe kubi wa hamba me mawa kai go kabale ma me pe me kalau puja kemari gua ba kam kumbat hotel no le ni kam arum no ni kam me kawan gua ba kubu na mo ne ale ni kam gua ba mo ne no gua lo mo no be ta na ni kam na mo to no wa kam be malikit mungkin akan ada meu unir yang orang luar berbalik kita, ya kita memang pakai benar. Wai kemarin di mana notel mana baju, tenar mau mana. Mereka yang kunir, ayat aku bukan mi mamu. Ni kami abis metu dia mesti. Mereka yang pemikir, kutai balik kita, ni boleh ipe, wai kam. Ipe pilih balik ni, mereka wai wai lepas ini kita lebih jomo. Wai banyak mana ti kutai nak guna ni kam. Ya, orang kalau aku majuan ni kita mari ke, kami te bala yang nanti kumana ni kita mari ke. Này kemarin, mana mereka tu ni ane bali, muy bene kampai, mari aliket kan yang nyimpen, bali kamai biri amiline, ale bamu ale o muni makin ale mamu baka mi jape ne
Mas eu me cortagoi, me cortijane, me caloni pe, me toro, me liare, me caloni pe, né? E amu bem, nha kaji, ba me almi jape mau kalai, ba ia me cortagoi, nha kaji jape mau kalai, kam ali ban bali, ane ma ipe yo kati kume inape. Ia namne be ami pe bakam ali ia batai ne koi ba mu ale aku buna mi amana ale ba kami jape dai na le bipe ne. Ni kamane ali jape ne ya. Ni kamali baju ibe me kam pojo ini kam baju kami toi. Ya mi kukala jamali toi. Ami to ami nglere ya mali toi na mu baju kam jape yo amu ya mi kukangon kan. Ne kamiane me kala pojane kupe menyo me toi jane ya menyo rutane ya tambane. Então ela falou que eu era nem nascida ainda, né? Que esse filme já feito, né? Que é Caradaúna. E quando eu era moça eu já comecei a ouvir, né, algumas pessoas contando, né? E eu queria assistir muito esse filme, né? Falei que ela mesmo falou para ela que será que existe ainda esse filme? Mas como ela virou cineasta agora, né? E para ela muito trabalho, difícil de fazer a edição, difícil de escolher a imagem, né? Que a gente fez lá em Sapata Aldeia, né? Que para mostrar, né, no festival. Então ela falou sobre isso, não é fácil não. Então agora nós estamos conta, né, dos filmes agora. Então não é que eu vou usar o tecnologia do branco vira branco, não. Então a gente está fortalecendo a nossa cultura, a nossa festa, né? Tudo que a gente tem, a gente está fortalecendo, né? Para o jovem, né, que está vindo ainda. Então, a gente está aprendendo ainda, né? Para fazer um filme, depois guardar, né? Se alguém quer assistir, não é só para nós mesmos, é para o mundo que a gente está trabalhando. Então, agora eu tenho muita força, né? Se formar, ser cineasta profissional, ensinar para o meu filho, meu neto, outra pessoa se quiser. Então isso é nosso trabalho que a gente está tomando conta agora. Marcinho quer falar de para desligar esse ar, acho. Vamos circular para o povo, né? Tá na hora. Eu posso somar só uma coisa? Pode, claro. Acho que esse debate sobre a reconstrução, né, de uma memória através do audiovisual foi um pouco a proposta do que começou com essa exposição audiovisual do ano passado, e foi meio como aprender muita coisa, né? Eu como colaborando junto com os meus irmãos, eu criei eles mesmos também se encontrando nesse lugar de ser aquele povo que vai atrás da sua própria imagem, né? Porque sabendo o significado dessa palavra, até a própria alma, né? Assuma ainda mais força. Cadê minha alma? Cadê minha imagem? Aí eles escreveram um documento assinado pela maioria das lideranças do povo. Raoni, Twitter, todos assinaram esse documento. E o documento dizia: nós estamos realizando uma exposição, reconstruindo a nossa história através dos registros audiovisuais que foram feitos por nós e pelos Cuben que nos filmaram a gente, né? Nós estamos pedindo aqui que você disponibilize essas imagens para nós poder reconstruir e começar um processo de reconstrução de um acervo de memória do nosso povo através das nossas imagens espalhadas pelo mundo, né? Eu inocentemente pensei que esse documento assinado por chefe de Estado Raoni, pelas maiores lideranças,
ia ser como um passe livre, né? Acesso a todas as imagens disponíveis por ali e por lá, né? E me encontrei com exatamente o oposto, né? Tipo assim, a própria Globo, que hoje em dia está com essa pegada de redenção, né? Que agora gosta de indígena, né? Depois de ter defendido o agronegócio, ainda defendendo, né? Mas ter defendido o genocídio do povo indígena por muitas décadas, agora entendeu que já precisa limpar a sua cara de alguma forma, incluindo a questão indígena dentro das suas mídias, né? E a Rede Globo tem fotografias essenciais, né? Que realmente eles fizeram questão, não, essa foto tem que estar. É a foto do Raoni puxando a orelha do ministro Andreas, falando você tem que ouvir. Ou a Guerra da Balsa, né? Márcio pode contar sobre ele. Que é bem no território onde ele vive, dessa BR que transita o território. Que foi uma guerra gigante, que deu muitas mortes, inclusive. E tem uma foto histórica lá de todos os guerreiros numa balsa no Rio Xingu, com o Raoni no meio e tal. Essas fotos eram da Rede Globo. Eles fizeram questão de cobrar R$2.000 dos Mebenocré. É bom, aí todo mundo tem que saber essas coisas, né? R$2.000 cobraram para os Mebenocré. Não era eu, né? A exposição era minha, tipo, eu estava trabalhando para os meninos. Tipo, fizeram questão de cobrar R$2.000 para eles expor essas fotos durante, alegando que isso é direito autoral do fotógrafo, né? E me pergunto se esse fotógrafo fez assinar um termo de uso de imagem para os Mebenocré que estavam nessas fotografias, né? Depois tem uma experiência diferente, tipo, tem um cubem acho que da República Tcheca, que se chama Vladimir Kozak, que na década dos 50 ele andou muito pelos territórios Mebenocré. Aí a maioria do acervo dele está guardado no MUPA, Museu de Paranaense de Curitiba. Tem um acervo realmente maravilhoso. Aí, por exemplo, aí se encontrou com a disponibilidade do museu, a felicidade do museu de disponibilizar os arquivos. Os arquivos foram digitalizados, escaneados, foram feitas umas cópias, umas fotografias que eles puderam usar. Mas depois é isso, tipo assim, várias vezes eu tive o prazer de viajar fora do Brasil com eles, com o partido fomos para como mercadinho também nos Estados Unidos. Aí tu vai no museu de Nova York, que tem um monte de arquivos, vídeos dos Mebenocré lá, filmado por antropólogos, não sei o que. Fui na Bélgica com o Bepunu, foi muito engraçado, porque aí nos chamaram para... Convidaram o Bepunu dizendo, tem umas máscaras do povo Mebenocré no nosso museu, que era um museu de máscaras, de um povoadinho lá da Bélgica. Aí o Bepunu foi lá, entrou, tinha um monte de máscara, Tanzânia, de Indonésia, e também tinha umas máscaras do Xingu. Ele reconheceu, né, a máscara de Par, né, Tamanduá, Cocô, Cucoi, que é a máscara do macaco, que são máscaras de rituais de festa. Aí, tipo, o Bepunu observou, e essa mulher da Bélgica, assim, emocionada por esse encontro do Mebenocré com as máscaras do seu povo, né? Aí o Bepunu olhou, tipo, aí viu que tinha um papelzinho, né? Ele dizia Xingu no papel. Ele perguntou, mas de onde vem essa máscara? Do Xingu. Mas quem que fez essa máscara? Não sei. Aí o Bepunu deu uma risada, ele falou, como assim? Ele falou, vocês que estão guardando essas máscaras como memória, e nem sabem quem que fez essa máscara, nem sabem de onde vem. Acho que se aplica um pouco ao uso das imagens, né? Em que momento vai se reverter um pouco essa lógica de que a imagem de um povo seja custodiada por nós cubem, né? Dentro de universidades, dentro de televisões, que o próprio indígena vai atrás da própria memória audiovisual, tem que pagar para expor esse material, né? Então, existe uma jurisdição, então talvez seja a hora de lutar por mudar essa questão, né? Acho que tem que ser um direito de um povo, sobretudo quando são povos cuja memória
está tão construída com tanta delicadeza, né? Por ser uma memória oral, né? Transmitida oralmente, e realmente fazem diferença às vezes os seus registros históricos, né? Festas, tem cantos que estão se perdendo, tem festas que estão se perdendo, o processo colonial vem destruindo um monte de conhecimento, também faz parte de toda a evolução de qualquer cultura, né? Às vezes realmente ter custodiado com e de que forma custodiado, né? Ana, tu sabe, ver o esforço do Van Sancarelli de guardar essas reservas, né? As condições, inclusive, que tipo perdeu um monte de fitas num incêndio. Ele conta que tipo assim, tinha uma casa cheia de fitas, aí todos se queimaram todas, né? Então acho que pelo visto é isso, eles decidiram, né? Tipo, nesse momento nós vamos ir atrás dessas imagens. A própria liderança reuniu, me lembro muito quando estava eu e o Maxi filmando as suas memórias para o livro. Cadê as minhas imagens? Ele fala, cadê as minhas imagens? Eu quero as minhas imagens. Ele foi filmado em todo lugar, então ele encontrou 3 papas, foi para o Japão, foi para todo canto. Onde estão essas imagens, né? E por que tem que ser tão difícil, tipo, se eles querem, as imagens deles serem devolvidas? Por que essa lógica persiste, né? Então não me lembro nem porque era o começo mas é isso, eu acho que é um pouco a reflexão que eu queria trazer, que eu acho que como nós estamos aqui aliados, né? E o Fórum Doc é tipo assim, é um festival único nessa pegada, realmente, de dar um destaque para esse tipo de material. Eu acho incrível isso também, né? Júnior fala, não, mas tipo um filme de festa, né? Filme de festa. Ela tipo fala, não, manda o filme assim mesmo, como ele está, como é que os membros vão assistir. Mesmo seja uma experiência um pouco difícil para um espectador não indígena, mas de fato é realmente a única forma de entender como é que os membros pensam e as imagens, né? Como é que pensam, como tem que ser seu registro. É isso. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu acho que Gugu entrou aqui, é muito fundamental, né? Assim, de pensar. É uma coisa que a gente tem pensado cotidianamente há anos dentro do Vídeo nas Aldeias, né? Como depositários assim, de imagens de vários povos no Brasil, né? Tanto o processo da devolução dessas imagens, né? Como essas imagens voltarem para suas comunidades de origem, para os seus cineastas, para os seus povos, e como manter essas imagens também vivas no tempo, né? Preservadas no tempo, sob que regime, de que forma, onde, né? É uma questão que perpassa, acho que, a grande maioria dos acervos no Brasil, na América Latina, né? A gente tem aí a Mária Córdova também com essas grandes questões assim, que perpassam os arquivos indígenas na América Latina toda. E, enfim, justamente, né? Como fazer isso, em que lugar, né? O Museu do Índio é outro lugar, voltar para as próprias comunidades, mas como se manter possível e viável a preservação dessas imagens nesses centros da própria produção, né, dos indígenas, como pulverizar isso, aí vem os pendrives todos, né, vem os HDs, isso sempre voltando. E aí que eu queria chegar, na minha pergunta anterior, que, né, assim, voltar para esses arquivos é sempre fascinante, é maravilhoso, assim, cada vez que você retorna a ele, ali com quem produziu aquela imagem e nas comunidades, novas camadas, né, de entendimento dessas imagens vão surgindo, e novas histórias vão surgindo, e outros personagens vão surgindo. Vocês contaram um pouco aqui como que foi o retorno dessa imagem para vocês, cineastas Mebengocré, né, para as lideranças. Eu queria um pouco entender, assim, conhecer e saber como é que é o retorno dessas imagens e a circulação dessas imagens nas comunidades, né, para quem não é o cineasta também, para quem não é o Mecaron ou o Joy ali, se vocês já fizeram essas exibições e esses retornos dessas imagens nas suas comunidades, e como foi, né, como é que é recebida, o que é que gera entre vocês todos. Não, Arnaldo aí tem para aqui kan para mana kan kayak beli balen mereka berkumpul ni semua mereka berkumpul ni bila dah sampai kan ali
opinion, então opinion kan kota. Ibedam weba kukia kan moi ngari ma mikang tu ma omu moi ngari kama joli akatinya kan me arano puka magara kubuta ya mikang amonya kan moi me adu kan moi umal jata joli me kuki jeli me abe no ko jeli me como moi pram ne nya ne wana weba kukia kan kemana ba itu boy rồi. Mà mình cao ya mình bị tam ai bị đi ăn cà mình đi này bị nên bọn mình cao ya bị ai thì cũng có nhiều môi pram nhưng mà pui mình quạt tươi ba mình ba rồi mà môi pram này bị aku pun abe ni mu yang kaji moi ne ba me kukla jaya ne koti ai pe yang kaji ai ta aku pun mana me kalau yang pumun mana me apa me kalau poja me kalau ngere ka ba me mu almi mungkin aku pun ai te ia me kalau yang pumun per aku pun ya me kalau amoi per. É muito importante, né, que a gente vê essa imagem, né, que é antigas, né, que minha mãe, né, e minha avó também está querendo assistir filme antiga, como foi, né, e as pessoas que não participou durante encontro em Altamira lá, a pessoa quer ver o que aconteceu lá, né. Então, é muito importante para nós que nós mesmos estamos correndo atrás agora da nossa imagem, né, que é antiga, para a gente mostrar dentro da dia como é nossa cultura antigamente, né. Então, isso ela falou que também ela está muito feliz sobre que elas se cineastas mulheres, né. Então, vou falar também agora sobre a imagem, né. Essa imagem, todo mundo gostou, né? Hoje a gente está usando muito tecnologia dos brancos, como celular, né? Que todo mundo, alguns jovens já sabem mexer bem o celular, né? Que todo mundo quer assistir esse filme antigo, do Gorotira, do Concreto Moro, da Ocra, do Beromon, Caralaô, né? Então tá lá, rolando em todas as aldeias agora, jogando no grupo, né? Outro pede já compartilha, né? No WhatsApp. Então, isso que está acontecendo hoje agora, né? Que sempre as pessoas, o mais velho também já usa, né? Para contar como foi isso, né? E também falar um pouco sobre, como às vezes estamos discutindo, falar um pouco sobre a festa, se está certo, como às vezes estão dançando hoje ainda, né, como antigamente, né? E eles perguntam muito também sobre isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender e usar, né? Isso. Então, isso que está acontecendo agora. Então, falar da imagem também, é isso como Levan Simone falou, que eu sempre pergunto às pessoas, né? Eu cheguei agora no associação do Fordop, eu vi muitas aquele CD, né? DVD, né? Aí eu já pensei, puta merda, será que já a gente tem um filme de imagem de antigamente? Porque isso já todo mundo assistiu, entendeu? E eu queria voltar muito de novo, né? Eu perguntei a Jura se tem, quero levar já, entendeu? Porque todo mundo está lá na aldeia, todo mundo está perguntando, como você falou, nada me cantou. Então, eles querem assistir muitos filmes antigamente, né? Então, eu não sei se eu vou levar ou não, né? Eu já prometi para você que a gente vai procurar. Não, mas Não, mấy con tu mà nên ga đi cùng kia bạn, rồi cái chỗ này chắc mấy con tu mà ga đi cùng kia để cam mới Mario de Bahia tu beri amuya kata.
me kalau tu nemba ai ya batai nure ai makin ina me nyobi kwa kuline te me kalau tu ya beli kita kokin kam pangatia kam baga kubu nami me kalau tu ambur bidi iyo mui ne ari ini dai be me kalau pojoi ari boy kubu me kalau pojoi te me kalau tu mia akrana jamu yuk ya ari baria mui pe oi te mia kajeka ai kokia bakam amana. Paulo, responder a sua pergunta sobre a imagem antiga, né? Isso mesmo, a gente está muito feliz de começando a colher, né, o filme antigo da nossa, porque sempre minha mãe, meu avô conta para mim, né? Então, a gente quer ver o filme antigo e fazer a mesma coisa, né? Fazer tudo igual e continuando fazendo, né? Regastar essa imagem e mostrar na aldeia, né? Para todo mundo ver e fazer a mesma coisa que antigamente se faz. Então, para isso que a gente está correndo atrás. E a gente já tem algumas que esse aqui, que a gente assistiu, que é muito bom para todo mundo, né? E estão assistindo na aldeia. Mereka tum ada biar me ada aku bernya kan babai aku ada aku bini dereket agaknya akan ada boya ada meya batai ni meya anyo boya balai tem kam ada iya mereka ya aku bini dereket amu mereka mikrai tab joy yang kadit bangal meya batai ni ada aku nami mereka ya aku bini dereket oh amu ya memang ikut jatuh Neka mereka ninguém estava feito minha bem no amuie ontem minha Como a gente já regastou essa imagem antigas, a gente não vai soltar mais não, então já está com nós já. Então, como o meu avô que fez esse filme, né, esse encontro, que a gente vai seguir, sempre seguindo, né, mostrando, né, que, e guardando também para o nosso filho, geração nova que está vendo ainda, né? Então isso que a gente já começou a aprender, né? Que ela falou que é tecnologia como celular, HD, né? Que as coisas que a gente guarda, as coisas como pendrive, né? Então a gente já tem já esses filmes, a gente não desenvolve mais, então está com nós já. Pode abrir, né? Para ouvir o pessoal. Tem Beth, 2 pessoas, 3, 4. Vou anotar aqui. Primeiro foi a Beth que eu vi levantada, depois ela ali, depois ele, depois Júnior. Tá gravando. Oi, sou a Beth. Então, essa pergunta é mais para a Ana, que estava na mesa até agora conversando. Não, é porque, enfim, a gente está vivendo esse momento de evolução, né? Manso, Pinambá, enfim. Que demorou, né? Já era uma coisa, enfim. É uma luta muito antiga, né, de você recuperar suas próprias imagens. E queria perguntar para a Ana, porque eu acho que também nesse momento, dentro do Vídeo das Aldeias, que eu acompanho assim, já os quadrinhos desde o início, está também havendo, né, um momento de conseguir digitalizar essas imagens para que elas possam ser devolvidas, né, também. E eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu tenho visto vários projetos acontecendo, então tem um projeto que é até interessante, que é um projeto lá com os Gavião, que junto com a Yara Ferraz, que era do CTI, né, ainda, o origem do Vídeo das Aldeias. O Vídeo das Aldeias começou dentro do Centro de Trabalho Indigenista. E também a Júlia Bernstein está trabalhando, tem, enfim, todo o trabalho de cineastas indígenas,
vários povos sendo feitos a partir desses arquivos. Então, é um movimento que eu acho que está cada vez maior. Eu queria, como você está lá dentro, né, queria que você falasse um pouco sobre esse movimento com vários povos e como é que está sendo esse trabalho de devolução. Está saindo aqui que eu estou com uma consulta marcada, mas eu vou responder. Não tem problema não. Porque essa questão é fundamental, né? Assim, o Vídeo nas Aldeias hoje, todos os nossos esforços, né? Os esforços de Vansan e da gente que está ali, mais na linha de frente, trabalhando lá dentro, é justamente conseguir digitalizar esse acervo imenso, né? Que são mais de 8.000 horas que estão depositadas ali, né? De mais de 40 povos indígenas no Brasil, que é, assim, um acervo histórico sem tamanho mesmo, assim, de importância histórica para a história do Brasil narrada a partir, né, sob a perspectiva de todos esses povos que vieram trabalhando ao longo desses anos com o audiovisual. Então, assim, na verdade, é um trabalho hercúleo, dificílimo, no sentido de que não existem muitos financiamentos voltados mesmo para isso. Quando existem, são financiamentos muito pequenos, né, aparece ali uma preservação e digitalização de acervo e tal. O que a gente tem feito, porque no limite essa o desejo e a ambição e a função que a gente tem se dedicado agora, por exemplo, inserir na produção dos filmes. A gente sempre coloca alguma rubrica ali que é para digitalização, né? Alguns editais específicos de digitalização e preservação de acervo, que a gente vai e faz, e com um montante muito pequeno a gente consegue chegar até um limite X de material que a gente vai estar digitalizando, né? E sempre com a perspectiva de devolução. Então, todo o trabalho, assim, a gente sempre pensa uma linha de trabalho que é digitaliza, cataloga com as informações que a gente tem, né, com as primeiras informações que a gente tem, de quando foi feito, por quem foi feito, quando essas informações são possíveis, né? E aí o segundo passo, que é justamente a disponibilização desse material para suas comunidades de origem, né, onde esse material foi produzido, foi feito, foi gestado, que são as devoluções, que é de fato a coisa mais, por isso que eu estava perguntando aqui, porque é magnífico assim, na hora que isso acontece, né? Então você pega as gerações muito novas de crianças, de jovens, assistindo imagens aí de 30, 40 anos atrás, né? E tudo que isso gera de movimento, tanto de reconhecimento de novas pessoas que estavam ali, de memória, de histórias. A gente teve nos Nambiquara, o ano passado, que foi justamente a experiência seminal do Vídeo nas Aldeias, e tinham pessoas que estavam vendo o Capitão Pedro pela primeira vez, né, assim, que já tinham escutado histórias e mais histórias dele, e de repente ele estava ali, na imagem, né, estava o mecaron dele ali, falando, nossa, ele então era o Capitão Pedro, né, e isso gerou o desejo de remontar de novo a Festa da Moça, né, que é o primeiro filme, de refazer o ritual da Festa da Moça, 40 anos depois, como foi ali quando foi feita a primeira vez, 40 anos antes, né? Então gera toda uma mobilização dentro das comunidades e o desejo, um pouco isso que o Pati colocou aqui, dessas imagens circularem o tempo inteiro. Então todo o exercício que a gente faz de montar, de digitalização, a gente já faz a digitalização para a preservação desses arquivos no tempo, e isso tem que ser feito o tempo, porque muda também, né, as tecnologias, as formas de armazenamento, então é o tempo inteiro tendo que gerar HD, gerar memória, gerar nuvem, gerar a caralho 4 para poder dar conta dessa preservação no tempo, e a gente já faz essa digitalização pensando nos arquivos que como eles já vão voltar para as suas comunidades, assim, né, para os seus povos. E é o tempo inteiro, telefone tocando, a gente quer aquela imagem, e assim, a gente quer aquela imagem daquele canto, qual? Aquele, aí canta, né, no telefone. Então é assim, é maravilhoso, é um trabalho infinito, né, e que cada vez mais eu acho que a gente tem que estar se debruçando de fato, tanto os povos individualmente, né, cada povo, mas também pensando justamente assim, nesses espaços de fórum coletivo e tal, para a gente estar pensando em como que isso se dá de uma maneira
mais orgânica, espalhada e sistemática e com políticas voltadas justamente para essa preservação dessas imagens dos povos indígenas no Brasil. Não sei se eu te respondi, gente, eu vou ter que sair. Vai lá na sua coisa. Tá bom. Boa tarde, Luana. Eu queria ouvir um pouco mais, não sei se às vezes eu perdi, mas sobre essa questão, igual o Matos falou, das políticas públicas da cultura, né? Que eu estou aprendendo um pouco mais sobre os editais e aí estou acompanhando muito a construção da Aldir Blanc, né, que é uma política que está dando ênfase, né, no lance das cotas dos indígenas, dos negros, e aí como está se dando, né, a atuação de vocês, né, porque tem as comissões de diálogo, né, o MIN que faz algumas chamadas para estar... Então, assim, de fato a gente está num momento em que esse governo está propiciando, até onde eu estou vendo, ele está querendo escutar, né? Então, de fato, que a gente esteja, enquanto artistas, que a gente esteja presente falando das nossas demandas, falando do que é importante, enfim. E se vocês têm participado de alguns editais desses, né, como foi também da Paulo Gustavo, e de como que está a atuação dos indígenas já a partir dessa construção da Aldir Blanc. E como está sendo essa escuta também, porque é o grande momento, né? Vocês estão na frente e que bom que isso está presente. Como é seu nome? Luana. Então, Luana, tem um movimento de artistas indígenas que eles têm atuado muito nesses editais também, sabe? No entanto que tem muitas obras, não só de filmes, né? Mas tem outras obras de exposição também artística que o movimento indígena de arte estão sim atuando, eles estão concorrendo muito a esses editais e isso artista indígena do Brasil inteiro, né? E nós, Mebeucré, por enquanto, a gente tem trabalhado numa construção de base ainda, por enquanto, né? A gente está construindo, está tendo contato com esses arquivos antigos, a gente está procurando esses arquivos antigos. Então nós, povo Caiapó, nós enquanto coletivo Abertura, né? A gente ainda, por enquanto, estamos fazendo uma construção de base mesmo, sabe? Organizando nossos acervos, construindo nossos materiais. Mas o movimento de artistas indígenas do Brasil, eles têm atuado muito nesse espaço e estamos caminhando bem, né? Em Brasília tem uma indígena artista que ela se chama Dayara Tucano. Ela também tem atuado muito nisso, né? Nesse espaço que você está trazendo. Mas é isso, assim, então, nós indígenas temos, assim, sendo beneficiados e atuando também nesse campo, sabe, procurando colocando exposições de arte, música, filme, através desses editais. Então, estamos sim atuando, os povos indígenas do Brasil, sabe. Eu esqueci que eram duas dúvidas. E também sobre como que é a abertura de vocês para contato e troca com outros artistas, né? Que possam estar colaborando também com algumas proposições, inclusive dentro desse processo de organização de acervo, ou também para outras ideias, né? Outros aspectos experimentais também, enquanto isso vai sendo feito, né? Disso, assim, dessa abertura, né? Queria também ouvir um pouco Simone, também falar disso, assim, de nós podemos propor algumas coisas nesse processo de formação, de oficinas, né? Das nossas trocas, das nossas pesquisas, assim, como que é o contato e a abertura de vocês.
nesse processo assim, de compartilhamento de artistas, né, indígenas, a gente nesse processo de formação, né, que a gente teve com o coletivo, até mesmo como nós, eu, Mats, do território Capote-Jarina, se aproximou da TI Caiapó, a gente, nessa formação, a gente iniciou aí, né? E também tem outros indígenas. Teve uma última etapa de formação, né, em audiovisual e comunicação agora, onde nós validamos a nossa associação Betura, a gente trouxe outros indígenas também. Então ele acontece muito nesse momento assim de encontros, em projetos de formação, em audiovisual, em comunicação, que dá esse momento, né, de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de conhecimento. Então ele se dá nesse sentido. A gente consegue e a gente até prefere nesse formato assim, de compartilhamento de conhecimento, de arte, de ideias. A gente segue nesse sentido, sabe? Então, acho que aí eu venho acompanhando o movimento de formação e comunicação indígena há 11 anos, mais ou menos. E eu sinto que nesse tempo o protagonismo indígena nos espaços, em todos os espaços, mas particularmente no espaço de comunicação, na possibilidade de produções próprias, autorais, tanto audiovisuais, até musicais, artísticas, de toda forma, ela, tipo assim, cresceu de uma forma, explodiu, né, tipo, nesses últimos 10 anos. E acho que nós, como CUBEM, né, aliados, né, tem de tudo, né, CUBEM bem intencionado, outro mal intencionado, algum que está bem intencionado, mas inconsciente nas suas atuações. Acho que também tomamos um papel novo, né, nessa relação. Finalmente, nós temos que lidar com de fato isso. Agora, nós, os indígenas têm autonomia de coordenar formações, de produzir seus próprios filmes, de realizar, de ser roteiristas, de ser diretores, de ser produtores. E eles decidem, né, se querem convidar algum CUBEM a participar desses processos, né. Tipo, eu, pessoalmente, por exemplo, fizemos algumas colaborações, eu e o Mati, fizemos junto o videoclipe dele, né, de uma música que vai ser exposta aqui, tipo, tem algumas quantas colaborações, né, mas são de fato, tem um olhar, né, um olhar do não indígena e sobre isso, não é tipo diferente quando é deles por eles, né. Então acho que finalmente, né, nós também como apoiadores dessa luta, também vamos ter que reescrever, né, finalmente nosso lugar, né, nosso lugar, tipo, não estou te falando só do colonizador que é com o intento de destruir, né, até nós que vamos com a intenção de somar na luta, né. Hoje estamos num lugar realmente que já os indígenas, tem autonomia, tem quase total autonomia de poder dirigir, coordenar formações e tal. Eu tenho uma relação de muitos anos com os meus CRE, então tipo, acho que tem uma relação de confiança. Acho que tem muitas coisas que eles preferem que seja um CUBEM que faça determinadas tarefas, até para de articulação, captação de recursos, referidas quando você perguntou sobre os editais, muitas vezes me ajudando a escrever esses editais, tipo assim, eles podem ter ideias maravilhosas, tem sobretudo o sentimento, a visão, né, sobre as coisas, mas tipo, se enfrentam esses monstros de burocracia, né, que até chamam PIOC, tudo que é PIOC é papel, né,
é coisa de Cuben, né? Pioco Crediato. Tipo, tem alguns editais específicos, inclusive o coletivo Leitura ganhou, tipo o Fundo Podari, né? Que é um fundo feito por indígena, para indígena, etc. O coletivo ganhou, foi com esse recurso que eles conseguiram agora fazer a associação, fazer a primeira assembleia e tal. Mesmo assim, tiveram que tipo, pedir, por exemplo, uma ajuda mínima para a parte de escritura do projeto, transformar a coisa. Depois tem os redatores financeiros, cuidar da economia, etc., das prestações de contas, etc. Tipo, acho que ainda está longe, né, essa quebrada, tipo assim, ainda como que não está totalmente preparada, né, a sociedade como para de fato reverter essa lógica, né? E talvez também até o próprio governo, mesmo sendo de vou abrir voz, vou dar voz, né? Mas de fato, quanto está disposto a abrir mão, né, de ser o papai, do papaizinho dos indígenas, de ter um controle sobre... Porque se deixa o indígena no poder, as coisas vão mudar de uma forma drástica, né? Tipo assim, acho que muitas vezes é também não sei quanto seja autêntica nessas questões. Você olha, tem o Ministério dos Povos Indígenas, tem uma pessoa trabalhando lá. Tipo assim, o Ministério dos Povos Indígenas é assim, uma grande conquista. Mas quanto tem pouquíssimo orçamento para executar as coisas. Aí tu vai nessas COP, tipo, eu fui agora na COP lá na Colômbia, tinha um monte de presença indígena. Depois quem que está sentado indígena nas mesas de negociações, de fato, quem tem o poder realmente, ele se propõe, né, como solução contra a reverter a catástrofe climática na qual já são completamente por dentro, mas de fato quanto eles são ouvidos, né, quanto é considerado de fato a voz dos povos indígenas, então esse espaço. Então, sinto um pouco respondendo o que você falou, isso que eu acho que tem conquista, estão seguindo conquistando, rapidamente, inclusive, né? Mas falta muito para, de fato, criar umas políticas públicas para os indígenas, né? Feito de uma forma que seja realmente inclusiva e não só de boca para fora, de fato, que sejam... que eles possam ter, de fato, autonomia de propor coisas sem se encontrar com esses monstros do Pioco, né? Pioco Crédia. Sem ter que pedir ajuda ao aliado, outra figura, né? Que de fato termina sempre um pouco essa coisa assistencialista, né? Tipo, acho que falta ainda, eu sinto. Isso é Márcio, concorda? Não, isso que eu também contribuir, né, nessa fala, que realmente um dos desafios que a gente tem é isso, né, são essa parte. A gente saiu da tutela, né, não temos mais tutela, não precisamos mais dos indígenas nos guiando, né, falando, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, sabe, a gente já não precisa. Só que mesmo a gente garantindo, né, os nossos direitos, garantindo os nossos espaços diversos, né, dentro do Brasil, ainda assim a gente tem sofrido esses desafios, né? De a gente chega lá, a gente está com essa proposta, mas na hora da negociação eles querem ouvir esses termos mais técnicos, né? E muitas das vezes nós indígenas estamos ainda, né, saindo, né? No entanto que no Brasil ainda tem povos isolados, sabe? Então é muito isso. Nós temos direitos garantidos, temos espaços ocupados, só que temos ainda esses desafios de linguagem, né? Que muitas das vezes, alguns espaços, eles preferem negociar ou falar com o não indígena, né? Igual o Simone está falando. Posso fazer só um esclarecimento, né? Rapidinho, foi aprovado agora no Congresso um novo, chama Marco Regulatório dos Editais, que eu acredito que vai causar uma revolução nesse negócio do PIOC. É PIOC? PIOC. Porque, enfim, foi toda uma comissão que, até liderada pelo Gabriel
gabinete da Áurea Carolina, que é daqui, né? A gente está aqui na terra da Áurea Carolina, e o Léo, o Leonardo e o Rafa, que também é aqui do Fórum Doc, participaram, toda uma equipe de um novo marco regulatório para estágios. Então você vai poder, depois dá para dar uma olhada direitinho, tem algumas coisas na internet explicando o que é o marco regulatório novo, que você vai poder dar entrada oralmente, vai poder prestar conta de uma outra forma com o produto, não necessariamente com... E agora, enfim, o que a lei dá, o parágrafo tira, né? Então sempre tem um parágrafo que vai dizer, só até tantos R$1.000, sei lá, pode ser feito dessa maneira, etc. Você vai ter, você vai sempre achar algum empata foda, né? Dentro da nova lei. Mas é uma lei muito boa, eu acho que vale a pena pesquisar. Olha, tem o Pedro, seu nome? Pedro Júnior, Luciano. Primeiro, agradecer vocês, parabenizar. Muito bom até essa oportunidade de rever o filme hoje, depois de ter visto ontem, prestar atenção em outras coisas. E aí eu queria perguntar justamente sobre esses aspectos da montagem, Pati, para você, porque e uma coisa que as companheiras falaram, né, de filmar a marcha das mulheres indígenas e depois levar essas imagens para as pessoas, quase como que um convite para mais gente ir para a marcha no outro ano, né? E eu vendo o seu filme, ele é um convite, né? Porque mostra uma batalha que até foi perdida, mas que faz parte de uma guerra maior, que ainda está acontecendo, né? Mas a gente assiste ele e não sai com esse sentimento da derrota, né? Pelo contrário, né? É um filme que está à luta ali o tempo todo. E eu acho que você conseguiu fazer isso, montando essas imagens desse jeito, né? Eu queria te ouvir sobre isso, porque você falou um pouquinho sobre quando você montou, você pensou em fazer um filme que fosse, né, pro branco ver e também pros parentes ver, né? Mas ele também é um filme que aponta essa continuidade, né, dessa luta que envolve um processo que está acontecendo agora, né? E aí, que imagens que não estão ali, como foi essa escolha, qual que é o tamanho desse arquivo, quantas horas que você olhou para selecionar isso aí, e como que você né, foi pensando nesse processo para fazer um filme de luta, de esperança, de resistência, mesmo num contexto de uma batalha que foi perdida, né? Fiquei muito impressionado. Editar, Pedro, montar... Montagem é edição. Edição. Na edição. Sim, como vai ter não, já foi passado, né, que teve uma exposição, né, lá no Niterói, que a gente dividiu muitos filmes, né, que é filme Mato Grosso, né, filme Caiapó, e eu escolhi fazer esse filme, né, para aquele que não sabe como é a luta do Mbengué, nós, né. Aí, esse filme acho que dura 2 horas, um pouco, né, que eu assisti, repete, né, e esse filme eu fiz para luta mesmo, né, então, como é que é a luta do Mbengué, né, se é 3 pessoas, ou só uma aldeia, né, então, eu coloquei só ali, só a luta, né, como foi que eles ganharam, né? Então, tu viu no final que o pai canta lendo lá, né? Na nossa língua. E no escrito você vai... Eu não sei se você viu na escrito também, né? Como ele falou, né? Então, isso eu fiz só para a luta mesmo, né? Como é que antigamente nossos bisavôs lutam. E também eu coloquei lá a levantamento da flecha, né? Que isso que nós vencemos, né? E como
o enfeite também, nós que usa para a guerra, que eles estão usando, né? Então eu coloquei muito isso também para entender, né? Porque tem dois tipos de enfeite que a gente faz, né? Tanto para a guerra, tanto para a festa. Então tem dois. Então, eu tirei alguns da festa e eu coloquei só das lutas, né? Que eu montei lá, né? Então isso que eu pensei e coloquei tudo lá, né? Mas filme curto que eu fiz. Os cantos também, os cantos lá é só da ida, né, para a guerra. Então eu coloquei lá, né? Saíram da aldeia para a guerra. Então, da luta, né? Só completar, sei que tem o Luciano e Júnior, mas assim, não é uma pergunta, é um comentário, é interessante em cima do que o Pedro está dizendo, você falou várias vezes derrota, né? Perdemos, mas eu acho que do ponto de vista dos Caiapó e de algumas pessoas foi uma vitória imensa. A gente tem que lembrar, estou pensando em Belo Monte, havia previstas, não só Belo Monte, inúmeras hidrelétricas para o Xingu. E pensando no filme Tuíri, que ela mesma fala, imagina, o Xingu ainda está vivo, né? Porque se não fosse a luta deles, o Xingu não existiria mais, né? O resto de Xingu. A mesma coisa vale para a demarcação da terra deles, a luta incomensurável do Raoni, de todo mundo, para uma terra hoje que são quase 10 milhões de hectares, somando tudo, né? É onde resta de floresta, o resto está destruído. Então, desse ponto de vista, essa luta foi uma vitória, uma resistência imaginável que nenhum outro branco teria conseguido se não fossem eles, os indígenas. Só um comentário mesmo. Não, e pegando esse gancho mesmo que você falou, realmente assim, quando a gente estava lá, né, eu estava junto com o pai, ele sempre pedia, né, para a gente assistir, e aí fala um pouquinho da sua pergunta, sabe, como que foi. E é muito isso, assim, quando eu assisti esses acervos, e lembro de Belo Monte, é muito esse sentimento que você traz, né? A gente, na época, nós tivemos uma vitória. E isso foi isso que você falou, né? Se não fosse esse momento, talvez teriam muitas mais hidrelétricas dentro do nosso rio Xingu, sabe? Que está ainda, né? Tem muitos projetos, né? Saiu muitos projetos. E é isso, quando o pai fala, né? Que esse momento eu quis mostrar de como que nós nos organizamos para ir para uma luta. E é isso que ele mostrou. É a mesma coisa hoje quando a gente sai das nossas comunidades para Brasília. É o mesmo momento, esse ritual que a gente faz, igual agora para o marco temporal, é a mesma coisa. É isso que o pai falou, né? Esse é o que ele quis mostrar, né? De como que nós organizamos. Porque nesse vídeo grande que fizeram, ele tem muita imagem, tem muito olhar também, né, do não indígena, né? E o pai traz isso, né? É igual, se você for ver os vídeos dele de ATL, de acampamento Terra Livre, você vai ver quase os mesmos rituais que a gente ainda continua fazendo, né, pai? E é isso que eu queria comentar. Depois você. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar conhecendo os filmes de vocês. Muito bom essa oportunidade única aqui. E eu queria perguntar sobre uma coisa também da montagem, assim, que me chamou a atenção ontem. Primeiro que eu rachei o bico ontem quando o irmão falou ali que se você não chegar lá com o cacique com um pendrive bem cheio, bem carregado de arquivo, ele não gosta muito não. E fiquei imaginando isso, assim, né, como que é bonito de ver, assim, essa questão de como que a cultura dos Membemboquê está tão hoje atravessada, assim, pelo audiovisual, ao ponto de gerar tanto interesse dentro da própria comunidade, né?
E aí ele comentou também assim, uma parte técnica, que seria essa questão, por exemplo, que eles gostam do uso da câmera lenta. Queria entender um pouco isso, porque o último filme que passou ontem tinha um momento assim mais pro final, quando já estava, parecia dar uma impressão de que o filme está se despedindo mesmo já nas últimas cenas, né? Na última sequência, que entra aquela câmera lenta assim, mas tem uma função assim, né, tradicional, a câmera lenta, que é aquela da gente delongar mesmo o tempo do plano, né, como se fosse possível ver as coisas um pouco mais no detalhe, assim, né. Eu queria entender de vocês quando vocês usam esse recurso específico e, se puder, ampliar um pouquinho mais também, uma pegada um pouco mais da filosofia da cultura mesmo, ampliar a pergunta assim, para o que é o tempo para vocês, né? Porque como a gente estava falando também da questão da linha do tempo, e como é que é para vocês reduzir o tempo assim, no formato de uma linha, e se isso tem a ver de fato com o entendimento que vocês têm do que é o tempo mesmo, ou se teria uma outra forma, que é o círculo, a espiral, não sei como é que é o entendimento de vocês. Complexo. Quem vai? Você sim. Não, eu não quero responder por eles, né? Não, acho que, como é teu nome? Luciano. Não, acho super interessante a tua resposta. Eu gostaria muito de ouvir o pensamento deles, né, sobre essa questão. Só que, tipo, se eu fosse você, tentaria fazer tentar fazer a pergunta de uma forma que eles consigam entender o que você quer. Pode iniciar com a câmera lenta. Câmera lenta. Depois ele fala sobre o tempo. O tempo, o conceito de tempo. Fala do tempo e da câmera lenta. Porque, por exemplo, uma festa, ela dura 6 meses. Lembra que ontem aconteceu do cacique? Era pior, fica puto, não foi 6, 7 meses. O fato de reduzir um tempo grande a um tempo pequeno tem tudo aqui. Então, o câmera lenta que eu que fiz, né? Porque como é filme muito antigo, né? Eu pensei em colocar esse filme no despedida dos filmes, né? Para ter ele sentir que tem alguns que tá vivo ainda para assistir esse filme, né? Mas todos os nossos lideranças tradicional, né, já foi embora, que eles lutaram muito, né, desses filmes, né? E eu coloquei lá só para ser ver, né, e se gostar desses filmes, né, que é uma câmera lenta aqui. Eu acho muito bonito também, eu gosto de fazer no filme, né? Tanto no início, ou no meio, ou no final, né? Então, isso que eu coloquei. Então, eles querem assistir filme de 1h30 ou 2 horas, né? 3 horas ele quer assistir, né? Se for uma coisa pequena, ele vai ficar chateado na hora, né? Não, tira esse aí, não quero nem assistir, é pequeno demais, né? Então, como a gente precisa explicar para ele que a gente, como é cineasta, né? Para que o filme curto, né? Que a gente, para jogar no rede social, né? Como o Instagram, né? Facebook, para isso que a gente estão fazendo também, mas ele não gostou, né? No caso, assim que não aceita isso, porque só quer assistir as coisas sérias, né? E então, assim que ele esquece qualquer coisa que é verdade, né? Que ele quer que assista. Então, isso também os caciques sempre falam, mas tem alguns jovens que ele já entende para que a gente está fazendo filme curto, né? Que é pequeno, né? Eu acho que é isso.
me lembrei uma anedota, quando estava começando também a trabalhar com os Mebel CREA, que era de 2014, 2015, e eu tinha ido para uma festa, uma aldeia com bem Cranquém, que é a aldeia mãe do povo Mebel CREA, a festa estava começando, então tipo, tem esse chamamento moro, que é a caçada, que o povo, os homens vão na mata caçar para levar para o final da festa, ficam várias semanas na mata, aí decide, né? O critério de decisão ainda nunca entendi, depois tu vai me dizer, não. Mas aí era jabuti, tipo caçada de jabuti. Então tinha que colocar 15 varas de jabuti cheias, né? Tipo, encher 15 varas, e uma em cima da outra, então era vários dias. Eu me lembro que tinha alguma programação já programada para a coisa, tipo, eu cheguei lá na mata e tipo, falei pro cacique Pedro, que é um dos mais bravos aí da região, falei, não, eu vou filmar aqui, mas vou ficar só uns 3, 4 dias, porque tem esse outro compromisso com depois, tipo, espero que o senhor não fique chateado, né, mas então os meninos vão ficar, falou, se você não vai ficar até o final da festa, eu vou prender a sua câmera. Aí eu falei, tu tem que ficar até o final. E enfim, terminei ficando até o final. E foi lindo, né? Foi uma festa muito, muito bonita, um monte de jabuti, realmente dá uma dor, né? Mas eram 15 varas de sei lá, uns 20 jabuti em cima, faz uma conta. Mas acho que é interessante de contar, né, um pouco a responsabilidade que hoje em dia tem os meninos do coletivo com as lideranças, né, nesse registro de festas, é que justamente tipo, eles fazem o registro das festas e os caciques logo na sequência querem um filme editado, né? Então tipo, outra cobrança é essa, tipo assim, ele quer tipo, terminar a festa, tipo, 2 dias depois ele quer um filme editado no pendrive. E haja gigabytes para conter 4 horas de filme, né? Realmente virou como, tipo assim, viraram como elementos da sociedade de Mebel CREA, fundamentais, né? Até tipo um incentivo a que as festas sejam cada vez mais bonitas, né? Os Mebel CREA, sei lá, não tem... Pode fazer festa sem miçanga, pode mesmo fazer festa. Cada festa enfeita tem que ser feito de novo, né? Então a mulherada pega, não pode usar nunca enfeite repetido, né, meu irmão? Pode? Não pode, cada vez é enfeito novo. Agora, tipo assim, até dá pra ver isso já antigamente, quando nos anos 80, 90, que os homens dançam todo com um shortzinho todo da mesma cor. Hoje também tem que comprar short, tem que comprar calcinha e as linhas, né, linha para fazer os enfeites da mulher, e tipo tudo isso tem que ser retratado pelos cineastas e depois mostrado, tipo rola tipo até isso, os ciúmes, né, de como a festa foi mais bonita que outra, a participação massiva das pessoas, né, Mebel CREA tem essa coisa, pouca gente não é festa, né? Pouca gente não existe nem movimento de luta, 2 ou 3 pessoas, tem que ir logo muito Mebel CREA, a terra tem que tremer, né, essa pisada dos Mebel CREA lá, dá pra ver essas imagens antigas de Altamira, né, os Mebel CREA tipo, entrando, chegando, né, tipo, hoje em dia também nas manifestações, até os outros parentes às vezes ficam um pouco... tem um pouco de constrangimento, para não dizer, uma certa antipatia, né? Mas tipo, por outro lado essa postura dos Mebel CREA é muito efetiva, né? Mulherada toda geometricamente, toda de facão na mão, com o cabelo cortado, pintado de guerra, os homens todos pintados de guerra também, os cantos, todo tá... Então, geralmente, quem guia as marchas, né, são sempre os Mebel CREA. Até as mulheradas fazem questão, tipo assim. Se os outros não querem que seja, ela vai, igualmente. Mas, enfim, só para contar um pouco sobre isso, né, sobre o fato que
que hoje em dia registro de festa é uma questão muito séria, muito séria. Registro audiovisual das festas é uma coisa que os caciques fazem questão, reclamam, né? Reclamam na Assembleia, fazem questão de falar mal do tal cineasta que não entrega as imagens, costuma ser humilhado publicamente nas assembleias, né? O Clayton tinha uma figura, o cineasta mais antigo, com uma dificuldade na edição e demorava, ele costumava ser esculachado nas assembleias. Mas é isso. Então, eu queria dar um informe, né, assim, e também, gente, nosso tempo já está quase no fim, sobre o QIABETI, né, Simone? Dizer que o QIABETI que vocês viram aqui, né, um dos mais antigos cineastas, ele esteve disposto para vir, Simone convidou, ele topou vir corajosamente, virar Forum-Doc. Comprar a passagem. Né, porque assim, digo que é difícil, né, chegar aqui, não sei se todo mundo estava aqui ontem, mas enfim, Simone contou, tem um dia de transporte fluvial, de barco, ônibus, enfim, carro e avião, enfim. Mas ele estava vindo para cá e também celebrar assim, o Simone nessa... A gente falou, vamos realizar no passado, vamos realizar a mostra do coletivo Beturi, pensando de trazer talvez o Pati, uma das meninas, e o Simone, né? Como a gente em geral fazia. Simone, não, meu bem não anda sozinho. Não anda de um, não. Eles têm que vir em conjunto, fazendo, né, a pisada forte, tem que vir mais gente, tem que vir. Então, o Forum-Doc também fez esse esforço para que viessem, né? Cinco representantes do coletivo Mebegogrei e o Simone, que também é representante do coletivo. Mas aí o QIABETI, consertando um telhado, ele caiu e machucou a costela, quebrou a costela, né? Então a gente teve uma passagem para o QIABETI, nós não conseguimos mudar para vir outra pessoa no lugar dele, mas a agência vai manter a passagem dele por um ano. Então a gente está aí nesse compromisso de no próximo ano trazer o QIABETI, de algum jeito, durante esse período, conseguir trazer ele também, né, para aproveitar essa passagem e aproveitar e conseguir trazer, porque ele estava super animado para vir mostrar as imagens. Então tem essa história ainda com o QIABETI e Caiapó que a gente vai prosseguir, né? Mas não anda sozinho? Mas aí a gente vai ter que se virar para trazer mais alguém, né? E para o Pati, eu queria dizer que o Paulo está trabalhando com a gente, que é um fotógrafo, está trabalhando com a gente no acervo. Então você já pode fazer sua solicitação, né, para o Paulo. A gente está aos poucos tentando escolher coleções mais representativas desses DVDs do acervo do Forum-Doc para passar para o HD. Então, mas não são, lá é diferente, não são material de arquivo, é só filme inscrito, a maior parte filmes inscritos no Forum-Doc, filmes que a gente exibiu. Então a gente vai ter que fazer essa pesquisa aí, não consigo te entregar as imagens, que eu acho isso incrível também, eu quero levar. Não fala que vai me entregar depois não, que você some, mas que a gente vai ter que fazer essa pesquisa aí no acervo e se encontrar imagens dos Caiapó. Então estamos com esse dever, né, de casa aí, e era mais esses informes. E eu queria só comentar com esse assunto dos editais, que saiu recentemente um edital que tinham que ter nas vagas, nas cotas, nas políticas, né, de reparação, políticas afirmativas que a gente tanto celebra, tinha que ter 2 cineastas indígenas premiadas num grande edital da Ancine. Mas a verba era no mínimo 1 milhão, se eram mais 1 milhão, 1,5 milhão, Beth, talvez 1 milhão, né, e dentro das regras de um edital da Ancine. Ou seja, e tinha que ser longa-metragem, ou seja, nenhuma mulher cineasta indígena conseguiu alcançar, né, autonomamente esse recurso. Então, assim, de fato, a gente ainda está longe de
e porque eu acho que esses editais que são orais, eles têm um limite vão ter um limite de orçamento baixo, né? Então acho que a gente ainda não está preparado para que essa grana, que esses recursos de fato cheguem no cinema indígena. Acho que tem um avanço que é a conquista própria, né, dos artistas indígenas, como o Simone trouxe, sobretudo também no campo das artes visuais, e o Matos também falou, né, uma conquista imensa de espaços e tal, e que vão empurrar, né, essas verbas públicas, mas ainda está bem distante do que precisa ser, e a gente precisa também fortalecer aí essa... minha pergunta era só essa coisa do Mekaron Tum. O Tum é antiga? É a imagem antiga? O que é, né, que hoje é o mote da nossa conversa? O que é exatamente Mekaron Tum? Mekaron Tum é imagens antigas. Mekaron Tum, que é muito antiga. Maravilhosas imagens de acervo, né? Coibe nu é recente. Nu, novo. Então tá bom, gente. Faltam 10 minutos, se vocês querem encerrar. Convidar, né, para amanhã a gente continuar. Amanhã a gente vai falar um pouco de... A próxima sessão é... A próxima sessão é agora às 17 horas, onde a gente vai ver filmes que vão ser discutidos no seminário de amanhã, né? Que vai ser talvez essas imagens novas. Vai falar um pouco da cultura misturada, né? Amanhã tem esse... Acho que é interessante, estava olhando justamente, né? Que dá para mostrar durante o seminário o resultado dessa última oficina. Tem um filme performance do Maxi, tem um filme de ficção, porque é uma ficção de terror que os meus até adoraram. Até o Congresso sonhou hoje, teve pesadelo com o filme, falou. Mas, e tem os videoclipes, tem os filmes de ficção, tem a posse do cacique Bepunu, tem a explosão desse ubicórnio, da contaminação, que costuma ser aquela provocação, né, aquele bug cerebral que dá nos cubentos que se enfrentam com esse material, sobretudo aquele que não está acostumado a ver consumimento indígena, dizendo, nossa, então tá perdido, né? Já não é mais índio, né? Então, isso vai ser uma explosão disso. Tem videoclipes, tem ficção, tem um filme experimental, acho que amanhã vai ser bem interessante. Mas hoje também estava vendo uma coisa bem interessante, o filme da Coco Caroti, que ela também se enfrentou à imagem antiga, no caso de festa, todo o material de festa, ela fez uma montagem linda, toda com encerramento de festa. E todo encerramento é a criança que ganha nome, né? Então, tipo, é muito bonito esse filme, também foi feito em Coco Caroti, né? Era também para estar aqui, ela não veio porque acabei de ser mãe. Né? Inclusive, sua filha nasceu 3 dias atrás. Recomendo muito que vocês assistam. Tem falas da Cocô na entrevista. No catálogo tem uma ampla entrevista. Ana Guerreira, do coletivo. E amanhã é isso, Mico Cradial Bicoro. E sobre o filme, acho que sobre o filme Mequatui, né? Se puder, vou passar a palavra aqui para ir para o Ico Congresso também convidar as pessoas sobre Mequatui. Hoje. Gente, última coisa que a Cora me pediu para falar, esqueci, a lista de presença, tem várias pessoas que não assinaram, está ali no final, no fundo da porta, ali no fundo da sala, precisa assinar, porque esse seminário, né, tá sendo feito em parceria com o FMG, com a ProEx, então pode ter um certificado também de extensão, de curso de extensão da UFMG. Está com a Cora. Gente, não dá mais para ter pergunta. Só um esclarecimento rápido. Os filmes que estão na rede, acessíveis,
Como é que tá, como é que a gente vê? No canal do YouTube do Coletivo Bertulli. O canal do YouTube não tem muito mais no Vimeo. Como essa produção foi meio recente, está ainda circulando em alguns festivais e não tem muito acesso ainda, mas daqui a pouco acho que vai ser mais... Não, essa não, né? Existem coisas... tem algumas coisas, mas no YouTube não tem muita coisa. Tem um canal Vimeo onde são todas... Gente, nós não podemos mesmo impactar o festival, são 5 para... a gente precisa de fato terminar, agradecer. Deixa ele convidar, ela vai convidar. Ah, tá. Mas é isso, não pode responder pergunta que é horário. Đây cũng lên nhà lên mẹ bôi là ye mà phiêu mia ayo mu yang kaji. Betul baik jadi apa bôi đây phiêu mia pomui kaji. Traduzir para nós, Paty. Eles convidavam todos vocês a assistir o filme das nossas avós, das nossas festas. Namo Kranti Deyi Mai Prantonete. Namo Kranti Deyi Mai Prantonete. Koka Plutote, Koka Plutote, Koka Plutote, Koka Plutote. Que lindo encerramento. Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho na sessão.